favor, que cada um se apresentasse, tá bom? Falando o nome, a empresa que trabalha e a atividade econômica e onde que está localizada, tá bom? Podem começar, por favor. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Mariana, eu faço parte da empresa Aurora Brand, que é no ramo de vestuário, é especialista na venda de pijamas e homeware, e a nossa empresa está localizada aqui em Goiânia. Bom dia a todos, meu nome é Adilson, o meu ramo de atividade é turismo, viagens, e a minha localização também em Goiânia, no centro, da Rua 1, próxima à Praça Cívica. Bom dia, meu nome é Nayara, a minha empresa é a empresa de maçãs caramelizadas, chama Love Caramel Apple, localizada em Goiânia também, no Jardim América. Bom dia, meu nome é Rejane, eu tenho uma loja de luminárias chamada Estúdio Luz Iluminação e fica ali no setor marista, na Ricardo Paranhos. Bom dia, meu nome é Larissa, eu tenho um pré-vestibular chamado Statera Cursos e fica no setor marista, na Rua 15. Bom dia, meu nome é Paula, eu tenho uma empresa de ferragens, ferragista, o nome dela é Comercial Diniz e fica ali próximo ao Granville. Bom dia, meu nome é Luíra, eu sou franqueada do Buda Spa em Goiânia, a unidade fica dentro da Bodytech, no setor marista. Bom dia, meu nome é Nataf, eu tenho uma empresa no ramo de pet shop, fica aqui em Goiânia mesmo, próximo ao estádio Serra Dourada. Bom dia, meu nome é Camila, eu tenho uma franquia Buda Spa também, e minha unidade fica dentro da academia Flex Alphaville. Bom dia. Opa. Não sei se vocês estão me escutando. Bom dia. Estamos sim. Meu nome é Felipe, eu tenho uma clínica odontológica, fica no Jardim Brasil, perto do Serra Dourada. Opa, estão me ouvindo aí? Bom dia, estamos sim. Opa, bom dia, eu sou Aristóteles. Eu tenho uma construtora aqui no Jaú, uma empresa de engenharia que mexe com projetos e obras. E a gente trabalha geralmente aqui em Goiânia mesmo. Bem, acredito que então todos já tenham se apresentado, né? Sejam muito bem-vindos. Eu vou dar início à palestra sobre inovação e produtividade, tá? Vou apresentar para vocês um vídeo agora, e aí eu quero pedir um pouquinho de atenção. Eu espero que o áudio esteja bacana, vocês consigam ouvir bem, mas qualquer dúvida vocês podem me parar, tá bom? E perguntar.
Natália, eu não estou escutando o áudio do vídeo. Natália, tá sem som. Tá sem som? Eu vou tentar novamente, tá? E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Rangel Miranda, eu sou analista técnico do Sebrae em Rondônia e eu estou aqui para falar sobre inovação na prática. Vem comigo! O mundo ao seu redor está cercado de muitas incertezas. Ela é a sua principal arma. E nesse mundo de incertezas moram muitas oportunidades. Acho que a principal habilidade do empreendedor do atual momento é a capacidade de se adaptar. E pensar diferente, pensar coisas novas, é trabalhar com a cultura do erro. É não se punir ao errar. Isso faz parte do processo de crescimento. Principalmente quando a gente está falando de inovação, a gente está falando de tecnologia, de se permitir a criar algo novo, de se permitir a experimentar coisas novas. E eu vou trazer aqui para vocês 6 insights para que você possa destravar e criar algo novo para o seu negócio. Ponto 1. Não se sabote, não se reprima, deixe fluir as ideias. Deixe para trás aqueles modelos antigos. Pense fora da caixa. Vamos utilizar esse conceito. Pense fora da caixa. Uma forma bem legal de fazer isso é tentar resolver um problema. Pensar uma solução a partir de um problema. Por mais louca que seja a ideia, deixa ela fluir. Afinal, inovação é muito mais um fator psicológico do que intelectual. Selecione aquelas ideias que fazem mais sentido. Pessoal, o vídeo não tá aparecendo para vocês, não? Não, Nath, não tá aparecendo. Ficou Tá só a tela pequenininha. Tá, eu vou tentar novamente. Então, qualquer coisa a gente tenta de outra forma, tá? E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Rangel Miranda, eu sou analista técnico do Sebrae em Rondônia e eu estou aqui para falar sobre inovação na prática. Vem comigo. Muitas incertezas. Ela é a sua principal arma. E nesse mundo de incertezas moram muitas oportunidades. Acho que a principal habilidade do empreendedor do atual momento é a capacidade de se adaptar. E pensar diferente, pensar coisas novas, é trabalhar com a cultura do erro. É não se punir ao errar. Isso faz parte do processo de crescimento. Principalmente quando a gente está falando de inovação, a gente está falando de tecnologia, de se permitir a criar algo novo, de se permitir a experimentar coisas novas. E eu vou trazer aqui para vocês 6 insights para que você possa destravar e criar algo novo para o seu negócio. Ponto 1. Não se sabote, não se reprima, deixe fluir as ideias. Deixe para trás aqueles modelos antigos. Pense fora da caixa. Vamos utilizar esse conceito. Pense fora da caixa. Uma forma bem legal de fazer isso é tentar resolver um problema. Pensar uma solução a partir de um problema. Por mais louca que seja a ideia, deixa ela fluir. Afinal, inovação é muito mais um fator psicológico do que intelectual. Selecione aquelas ideias que fazem mais sentido para você e tente colocar em prática. Segundo ponto, registre, anote tudo. Muitos empreendedores não têm o hábito de deixar um registro, deixar uma memória de ideias que podem parecer malucas, mas tenham certeza, uma dessas ideias pode resolver algum problema. Não só as suas, mas de parceiros, de colaboradores, de amigos, que de repente podem trazer alguma solução para problemas que você está enfrentando. Porque pensar diferente não é somente com você, não é somente o empreendedor. E é importante estar aberto para outras possibilidades, para novos olhares. Tire a venda. Então, registre tudo, é a segunda dica. Terceiro ponto, faça diferente. Desconstrua um pouco o processo. Isso diz muito como você se sente.
Saia do ambiente do escritório, isso pode deixar você mais relaxado. O processo criativo vem muito disso, de você estar em outros momentos, fazendo uma longa caminhada, olhando pela janela, vendo aquela paisagem bonita. Tente algo novo, que você possa construir algo que resolva um problema. Sabe aquele momento em que está tudo travado, que nada acontece, você não consegue encontrar uma solução? Deixe de lado e vá fazer uma caminhada. Pode acontecer que nesse momento surja um insight. Isso é muito do processo criativo. Então, este ponto é importante. Fazer diferente, desconstruir um pouco da sua rotina para que você possa, sim, entregar algo que faça sentido para o seu cliente. Quarto ponto, troque ideias. Compartilhe com outras pessoas, converse com a sua rede de fornecedores, sua rede de clientes. Afinal, tudo que você precisa é de um novo olhar para tentar resolver algo que está lhe causando uma certa ansiedade. Muitas vezes, compartilhar e conversar com outras pessoas podem trazer novos insights e encontrar algo que faça sentido para resolver esse problema. Pensar novos modelos, pensar novas possibilidades não é singular. É plural, é coletivo. E para isso é importante que você converse com outras pessoas. De repente, os próprios membros da equipe. Quinto ponto, saiba onde você quer chegar. Planejamento e foco são importantíssimos para colocar inovação em prática. Estabeleça metas, objetivos claros. A partir daí é que você pode sim começar a pensar em novas ideias. Sexto ponto, permita-se errar. O erro faz parte do processo de inovação. E o processo de inovação é isso, você precisa arriscar. E ao arriscar, você pode tropeçar no meio do caminho. Mas aí você levanta. Encare isso como aprendizado. Dentro do movimento, do ambiente de inovação, a gente fala muito que você tem que errar rápido e corrigir rápido. E aprender com isso. Não mate o seu processo criativo punindo os seus colaboradores, seus funcionários pelo erro. Estabeleça critérios, estabeleça formas de fazer isso. Porque, mesmo que você desanime, o importante é o aprendizado disso tudo. Afinal, você está adaptando o seu negócio ao ambiente de extrema incerteza. Você não sabe se essas ideias darão certo. Você não tem essa certeza. Por isso é importante trabalhar a cultura do erro na sua instituição. E eu convido você a passar por esses 6 insights para que você consiga, de fato, encarar esse novo desafio, esse novo modus operandi da nova economia dos negócios no nosso Brasil. Pois bem, pessoal, foram 6 insights aqui para que vocês possam, de fato, pensar fora da caixa, get out the box, né? E eu trago aqui 3 itens importantes que resumem muito bem esse pensar diferente. Eu tenho que ter foco no meu cliente, eu tenho que ter foco no problema, eu tenho que ter foco na solução. Quem são as pessoas que eu estou atendendo? Qual o problema que eu quero resolver e qual é a solução que eu quero entregar? Diz muito sobre pensar diferente. Lembre-se que a incerteza é a sua melhor estratégia. Até a próxima. Vocês conseguiram assistir o vídeo? Conseguiram escutar direitinho? Sim. Eu quero O áudio sim. O áudio... O vídeo sim. O vídeo não. Eu queria pedir para vocês deixarem o microfone desligado, por favor. Só ligar quando vocês forem falar, tá? Então, assim, eu trouxe esse vídeo para falar um pouquinho sobre inovação, né, dentro da empresa, né? Hoje, inovar está muito relacionado, as pessoas entendem, né, que está muito relacionado a tecnologia.
porém, inovação, ela está relacionada a novas oportunidades mesmo. Então, trabalhar inovação, a gente não precisa, assim, hoje, ser só jovem, ou, por exemplo, ter uma empresa grande, mas a gente precisa ter um olhar diferente, né? E aí eu queria abrir para vocês fazerem um comentário com base nesse vídeo, pontuar, fazer uma reflexão mesmo referente a esse vídeo sobre inovação, o contexto atual que a gente está vivendo hoje. Quem se dispor a fazer um comentário aí? Eu quero fazer um comentário. Tá me ouvindo, Natália? Tô sim, pode ficar à vontade. A gente acha também que inovação é você fazer algo novo, criar algo novo, algo diferente, algo que não exista. E quando eu participei do Grupo Mulheres Empreendedoras, que é um projeto do Sebrae também, eu aprendi que inovação é você colocar algo novo que às vezes não exista na sua empresa. Então, por exemplo, na minha empresa, eu não tinha sistema, um bom sistema. E eu inovei com isso. É algo que existe há muito tempo, mas eu não tinha. E agora eu fui colocando várias outras coisas que já existem, mas que na minha empresa não existem. Então eu inovei. Com certeza, super válida essa pontuação sua, Paula. Super mesmo. Inovação está relacionada a você trazer algo novo mesmo para dentro do seu negócio. E muitas vezes você precisa, assim, como o próprio Rangel falou no vídeo, pensar um pouquinho também fora da caixinha, né? A gente precisa ter um olhar diferente, sair da nossa rotina habitual, né? De só escritório, só nossos colaboradores. Então, às vezes, a gente precisa ter um contato direto, por exemplo, com clientes, trocar ideias, conversar com outras pessoas de outros tipos de negócio também, para que a gente consiga pensar fora da caixinha mesmo, né? Mais alguém quer fazer um comentário? Natália, sua abordagem aí, o vídeo foi bastante interessante. Inclusive, eu consigo enxergar várias percepções abordadas no vídeo aqui na nossa empresa, né, no pré-vestibular, que justamente existem vários pré-vestibulares, em Goiânia nem se fala tanto de pré-vestibular que tem, né? Mas a gente decidiu ter uma percepção diferente, principalmente focado em um problema que a gente reconheceu na maioria dos pré-vestibular, ouvindo o nosso cliente. A gente percebeu que muita parte dos alunos, de forma geral, sofriam de ansiedade e depressão, né? Então, a gente decidiu focar em um ensino saudável e que promovesse, sim, a conquista do sonho desse aluno, que era justamente a aprovação, em sua maioria, a aprovação no curso de medicina, né? Então, a gente adotou uma nova metodologia, desenvolveu um novo modelo de negócio no que tange a pré-vestibular, né? E que tem trazido grandes retornos para a empresa. Tanto é que a gente começou tem 2 anos e meio. A nossa primeira turma foram de 4 alunos apenas, e hoje em dia a gente tem mais de 250 alunos, e alunos, inclusive, de outros estados, né? Pela oportunidade que a gente enxergou do ensino online, né? Que a gente conseguiu ser enxergado em outros estados. Legal, Larissa. É um modelo de negócio bem diferente, né? Pensando mesmo fora da caixinha, trazendo a ideia do curso pré-vestibular, mas pensando em algo novo mesmo para entregar para os alunos, né? Nayara, você quer fazer um comentário? Quero até abrir aqui. Eu achei muito legal esse vídeo. Eu quero até saber se depois a gente pode ter acesso a ele para assistir e relembrar, porque assim, ele conversou muito comigo, sabe? Eu gosto muito desse tema de inovação, de criar e tudo mais. E aí, muitas coisas que ele falou ali, algumas palavrinhas-chave, me chamaram a atenção, assim, quando ele falou que às vezes é legal a gente sair de dentro do escritório para poder respirar um ar novo e pensar em coisas novas, porque se a gente for deixar para o cotidiano, né, para o dia a dia, aquilo ali, parece que os problemas, porque assim, eu acredito que todos vocês devem ter problemas, eu costumo brincar que empreender é resolver problema.
Então, se a gente fica o tempo inteiro ali só em cima dos problemas, acaba que não abre espaço para criar. E aí, essa de sair um pouquinho faz muito sentido. Tanto é que todas as vezes que eu pensei em sabores novos, tive ideias novas, eu estava assim, por exemplo, num lugar totalmente aleatório, eu vi uma coisa ali, me inspirou, falei, meu Deus, é isso. Aí eu fui lá na hora e anotei, né, que ele falou, registra, para você não esquecer. E outra coisa legal também é a gente não ter preconceito com as ideias, né? Tipo assim, toda ideia é bem-vinda e ela pode ser transformada com a nossa criatividade mesmo. O lance de ter pessoas também que nos ajudam a pensar, pelo menos trazendo para minha empresa, né? Todas as vezes que eu reuni com outras pessoas para fazer uma soma assim, de ideias, eu achei que isso foi muito produtivo, porque às vezes alguma pessoa tem uma percepção que você não teve e tudo mais, e aí a gente conseguiu várias campanhas assim super legais, pensando juntos também. É isso mesmo, Nayara, eu super concordo com você. Eu acho que a gente precisa, assim, sair da nossa rotina, ter contato com outras pessoas, para a gente conseguir enxergar novas oportunidades mesmo dentro do negócio. E a inovação, ela se beneficia muito disso, né? Quando você tem esse contato, você consegue ter uma visão diferente que você pode trazer e encaixar ali para dentro do seu negócio. Ao final do encontro, eu vou estar enviando para vocês os slides de apresentação, os vídeos que forem apresentados aqui, tá? E aí eu queria pedir para vocês não se esquecerem de dar o aceite no termo de visita que eu enviei no e-mail de cada um, tá bom? É só clicar no link lá no e-mail mesmo. Eu já enviei para todos. Se tiver algum probleminha, vocês me enviam após a reunião, tá bom? Eu vou apresentar para vocês os slides aqui agora, para a gente falar um pouquinho sobre a produtividade e os indicadores de desempenho, tá? Natália? Oi. Você não respondeu se a gente vai ter a gravação do vídeo? Sim, sim. Quem se interessar, eu vou disponibilizar um link para vocês acessarem, tá? O vídeo tanto da reunião quanto o vídeo que foi apresentado aqui, tá bom? Todos estão conseguindo acompanhar aí os slides? Sim. Bom. Agora eu vou apresentar para vocês sobre a produtividade, né, os indicadores de desempenho, fazer uma palestra mesmo para conscientizar vocês a importância que a empresa tem em estar fazendo o acompanhamento dos indicadores de desempenho dentro do negócio, para a gente conseguir alcançar os resultados que foram previstos, tá? Bem, com isso, a gente vai acompanhar 3 blocos, tá? São 3 blocos que o primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre produtividade, né? Os ganhos da produtividade, se tornar mais produtivo dentro do negócio. O segundo bloco vai ser sobre a importância de avaliar o desempenho da empresa, né, em realizar a mensuração dos indicadores e como que esses indicadores eles são construídos. O terceiro bloco e o último, a gente vai falar sobre os indicadores de produtividade dentro do programa, né? Quais são as informações que a gente vai precisar acompanhar dentro do projeto e como que a gente vai coletar esses dados para que a gente consiga fazer a mensuração inicial que acontece lá no encontro 6, certo? Bom, iniciando o primeiro bloco, né, que é sobre produtividade, como se tornar mais produtivo. O Paulo Grindmer, ele é um economista norte-americano que ele recebeu um prêmio Nobel de Economia em 1998. E ele trouxe uma frase bem importante que eu vou falar para vocês a respeito de produtividade. Então, assim, produtividade não é tudo,
né? Mas ao longo prazo, ela é quase tudo. A capacidade de um país de conseguir elevar sua capacidade, o seu padrão de vida da sua população depende quase que exclusivamente da sua capacidade de elevar o nível de produção por trabalhador. Então, o que essa frase ela quer trazer para a gente, né? Ela ressalta que a produtividade, que o aumento da produtividade nas empresas, ela é um assunto fundamental, né? Porque não apenas a competitividade da empresa, mas o país como um todo, ele promove uma qualidade de vida, né? Então, hoje a gente verifica que é de grande importância que as empresas, no modo geral, elas consigam melhorar a sua produtividade para que elas tenham um bom desempenho, para que elas se tornem mais produtivas, né, para conseguir atingir os resultados que são esperados. Né? Então, mas afinal, o que é produtividade? Né? O que a gente entende, o que é conceitualmente falando sobre produtividade? Bom, a produtividade, ela está relacionada à razão, né, entre uma quantidade de produtos que são produzidos e uma quantidade de insumos que são utilizados na sua elaboração, né? Então, assim, muitas vezes quando a gente fala de produtividade, a gente entende que é só produzir, mas nem sempre. A gente precisa pensar que a gente tem que produzir uma quantidade de produtos, uma quantidade de insumos, porém a gente precisa de alguns recursos que são necessários, a gente precisa realizar um trabalho, mas ele precisa ser entregue da melhor maneira, ele precisa ter o máximo de qualidade possível para ser entregue ao cliente. Então, quando eu trago sobre produtividade, falando em cálculos mesmo, é a razão, né, entre a quantidade de produtos que são produzidos e a quantidade de insumos que são utilizados para sua elaboração, né? E tem alguns exemplos que para medir mesmo a produtividade dentro de um negócio, né, que são, por exemplo, a quantidade de carros que são monitorados por trabalhador por dia em uma montadora, é um exemplo. Quantos quilos de mel são produzidos por uma colmeia, ou quantos litros de leite são produzidos por vaca, por hectare de uma fazenda. Isso são indicadores que a gente pode estar acompanhando e verificando a produtividade dentro do negócio. Ou, por exemplo, a quantidade de pratos que são montados por hora, por trabalhador em um restaurante, ou quantos sapatos que são fabricados por hora em uma indústria. Porém, a gente tem que pensar além dessa quantidade de produtos, né? Não basta só a gente pensar em quantidade, a gente precisa pensar no valor que esse produto tem ao ser produzido, né? Por exemplo, eu tenho 2 fábricas, né, que produz 10 sapatos por hora cada fábrica. E aí uma dessas fábricas, elas produzem sapatos que são femininos, bem clássicos e com modelos que são semelhantes ao que é entregue no mercado, né? Então, eles são vendidos a um preço final aí, por exemplo, de R$70, né? Enquanto a segunda fábrica, ela produz sapatos que são de luxo, tem uma marca bem conceituada, com design bem diferenciado, né? E essa fábrica, o preço chega ao consumidor, o preço do sapato chega ao consumidor por R$700. Então, assim, são estilos de sapatos bem diferentes, produz a mesma quantidade de sapato, né? Então, se a gente for parar para analisar, o valor que é entregue ao produto é diferente, sabe? Então, assim, o valor cobrado é diferente. Então, a partir dessa análise, a gente consegue entender que talvez os insumos dessas 2 fábricas são semelhantes, né? Porém, uma fábrica se torna mais produtiva que a outra, né? Analisando mesmo o valor que é gerado do produto. Então, assim, não basta a gente só analisar os termos físicos, a quantidade de sapato por hora.
Então, quando a gente quer comparar uma produtividade de negócios diferentes, a gente precisa analisar, ter essa visão de produtividade, do valor que é agregado dentro da economia, não só da empresa, mas da economia como um todo, da região, do país. Então, assim, a solução hoje é a gente utilizar alguns fatores, né, dentro dos negócios para conseguir acompanhar tanto a produção quanto os insumos. Então, a gente alguns economistas utilizam uma fórmula que a produtividade do trabalho ela é igual ao valor adicionado sobre pessoas ocupadas. Então, esse valor adicionado, ele é um indicador mesmo que vai evidenciar, vai trazer de forma bem sintética, né, para a gente conseguir calcular a diferença entre o valor de uma produção e os bens que são produzidos, né, por outras pessoas, que é utilizado dentro do processo da empresa, né. Então, esse valor adicionado, ele também é um indicador utilizado para calcular, por exemplo, o PIB do país, que é o Produto Interno Bruto do país. Então, para a gente pensar um pouquinho, né, para a gente analisar, hoje a gente sabe que a empresa, para saber se a empresa ela é mais ou menos produtiva, a gente precisa medir, né, saber a importância de acompanhar esses dados e ter indicadores, né, para isso, porque a gente consegue relacionar o resultado da empresa, né, acompanhar o resultado da empresa. Então, seguindo esse pensamento, a gente vai para o próximo bloco, né, para trabalhar um pouquinho sobre a importância de avaliar o desempenho dos indicadores, né. De acordo com a frase do Norton e Kaplan, medir é entender, né? Entender é conhecer, e conhecer é poder. Então, eu quero abrir aqui para vocês um momento de reflexão mesmo, que vocês possam interagir um pouquinho comigo. Vou abrir um espaço para vocês comentarem sobre essa frase, né? Vocês acreditam que ela seja adequada? Como que ela pode ser aplicada dentro do seu contexto empresarial, né? Por que ela pode ser aplicada? Então, tá aberto aí para vocês, para alguém fazer um comentário para mim, por favor. Sinta-se à vontade. Vou falar. A Statera, né, que é o nosso pré-vestibular, na verdade, a gente começou a evoluir porque a gente começou a ouvir o nosso cliente, né? E como que a gente começou a ouvir o nosso cliente? Como que a gente conseguiu fazer essa medição, né? A gente começou a fazer pesquisa de satisfação com os alunos. E aí foi uma surpresa grande porque a gente identificou com os alunos que os alunos não eram ouvidos nas próprias escolas. E aí ficou aquela questão, como assim? Os alunos são quem usa o serviço e eles não são ouvidos para saber o que precisa melhorar? Às vezes tem algum professor, às vezes tem algum conteúdo, ou às vezes tem algum material que não está agradando os alunos, e as escolas não sabiam disso, então a gente passou a ouvir os alunos, né? O que acontecia na maioria das escolas era que as escolas ouviam somente os responsáveis, só que os responsáveis não são os usuários do serviço, né? Quem é o usuário do serviço é o aluno. Então, para a gente fazer essa medição, a gente aplicou formulários, né, de pesquisa de satisfação. É algo que a gente precisa retomar. A gente parou com isso, mas a gente precisa retomar isso. E a gente passou a entender melhor o nosso aluno e as necessidades dele, e com isso nos deu poder para entender onde a gente precisava melhorar e aplicar as inovações necessárias. É isso. Obrigada, Larissa. É bem válido, é isso mesmo. Para a gente conseguir entender, né, qual que está a satisfação das pessoas, dos seus clientes, a gente precisa medir, né? E aí, com isso, como que a gente vai entender medindo? A gente precisa conhecer, né? Então, eu acho que é bem isso que o Norton e Kaplan traz para a gente. Por que medir e avaliar é tão importante, né? Tão essencial dentro do nosso negócio?
É essencial avaliar alguns resultados que são obtidos, é conseguir comparar mesmo o que foi previsto e o que foi previamente estabelecido, né? Para que a gente possa conseguir identificar algumas situações e entender o que foi realmente definido e alinhar o que foi definido, né? Então, caso não aconteça como foi esperado, a gente precisa identificar alguns problemas dentro da empresa, precisa verificar suas causas, né, para a gente conseguir começar a tomar algumas ações para realizar alguns ajustes, realizar algumas estratégias dentro do negócio, para a gente conseguir mudar, né, tudo isso. Então, sempre é importante a gente conseguir fazer uma comparação desses resultados da meta da empresa, né, criando realizando uma análise mesmo do que foi criado como expectativa e do que realmente foi a realidade da empresa. Com base nisso, é claro que a necessidade da empresa, ela tem em monitorar, em realizar avaliação, e sempre por intermédio de aplicação de alguns indicadores de desempenho, né? Avaliando os esforços, os resultados da empresa, né? Sempre verificando, identificando a dificuldade em estar em acompanhando essas dificuldades do negócio, em atuando de modo a eliminar mesmo ou minimizar esses gargalos dentro da empresa. Então, com isso, os indicadores, o que são esses indicadores, né? São formas quantificáveis que a gente costuma acompanhar para acompanhar a representação do desempenho da empresa, né? Utilizando algumas formas de acompanhar esses resultados que foram obtidos ao longo do tempo. Então, para isso, a gente precisa fornecer alguns subsídios para conseguir tomar a decisão e comunicar com os desempenhos que foram desejados, os resultados que foram obtidos junto à equipe. Tá? Os indicadores, eles medem diretamente com alguns desempenhos que estão relacionados, né? Por exemplo, a gente pode estar relacionando os indicadores com os objetivos e as metas estabelecidas no planejamento do negócio, a satisfação do cliente, né? Os resultados de trabalho que são executados, né, sempre com a visão do cliente, né, com as outras partes que são interessadas, verificando também a questão do desempenho em diferentes processos de trabalho da empresa, os esforços em fazer algumas atividades, algumas coisas dentro do negócio, de modo sempre a verificar quais que são os recursos que estão disponíveis, né? Sejam os recursos financeiros, sejam os materiais, né? O tempo, a competência de se realizar aquela atividade. Então, com isso, esses resultados, eles são obtidos por meio de alguns indicadores, né? Que são bem fundamentais para a gente conseguir ter uma análise crítica do desempenho da empresa, para conseguir tomar uma decisão e fazer todo um replanejamento, né? Sentar e analisar tudo que a gente tinha planejado. Então, com isso, esses indicadores de desempenho, eles vão trazer uma orientação, né, para a gente estabelecer a participação de algumas tomadas de decisão nos processos de gestão empresarial mesmo, na etapa do planejamento do negócio. É preciso sempre a gente conhecer, né? Então, para a gente conhecer, a gente precisa definir o que vai ser mensurado, né? E essa é uma atividade inicial para conseguir fazer uma estruturação desses indicadores de desempenho. Então, hoje, o sucesso de uma empresa, ela depende do seu desempenho, né? A gente sabe disso. E para isso, a gente precisa verificar, né, a capacidade que a empresa tem em estar realizando uma competição dentro do mercado, em verificar o seu resultado operacional mesmo. Então, para reestruturar esses indicadores, a gente precisa refletir, né,
a gente precisa parar e analisar primeiramente quais que são os aspectos que mais vão impactar no desempenho da empresa, quais são os principais gargalos, né, as dificuldades mesmo do momento que a empresa está enfrentando, né? Então, a partir desses pontos, a gente consegue trazer uma reflexão, a gente consegue definir, né, algumas prioridades dentro da empresa para a gente conseguir acompanhar os indicadores de desempenho, né? Então, por exemplo, uma empresa hoje ela está enfrentando dificuldade para conseguir pagar a conta, que acredito que seja a realidade da maioria dos empresários, visto o cenário atual que a gente está vivendo, né? E aí a gente precisa sentar e pontuar mesmo, colocar no papel, discutir com o colaborador ou com o sócio, qual que está sendo a dificuldade, né, em pagar a conta, né? A gente precisa acompanhar qual indicador para isso. Provavelmente é um indicador de custo, né? Então, para isso, a gente vai acompanhar esse indicador, a gente vai fazer o levantamento das causas, por que está tão alto o custo, como que a gente pode fazer para reduzir esse custo, o que pode ser feito, o que está acontecendo, né, no momento, depende só de mim, essa dificuldade, essa questão de pagar contas, o cenário também está bem propício a essa dificuldade que a gente está vivendo hoje. Então, para a gente refletir mesmo um pouquinho, eu trago duas perguntas para vocês me dar fazer uma reflexão, né? Quais que são os aspectos que estão impactando no desempenho da empresa hoje? Como que são, quais são as dificuldades, quais são os gargalos na atuação, né, da empresa? Queria que alguém comentasse. Gente, um de cada vez, tá bom? Por favor, vamos falar devagar. Natália, então eu imagino que para a gente é questão mesmo do fechamento mesmo, né? O não poder atender, e aí, no caso, implica na instabilidade dos próprios clientes não sentirem ainda confiança em estar na rua e dificuldade. Isso tudo vai implicar no nosso resultado, né? Então, assim, hoje o impacto maior não tem como a gente fugir do contexto mesmo, né? E aí, não é só custo. Acho que custo a gente está tentando cortar no máximo que a gente pode, né? Acho que mais é como que a gente consegue até colocar um pouco de inovação aí, mesmo num processo de impedimento de ter acesso ao cliente. Sim, é uma reflexão que eu faço. Sim, Luíra, é super válido sua reflexão. Eu acredito que é o que todo mundo está tendo dificuldade hoje mesmo, né? É o momento atual que a gente está vivendo, é algo que nunca vivenciamos, né? Então é tudo muito novo. E de todas as formas que a gente tenta driblar essas dificuldades, sempre parece que surge uma outra nova, né? Então, é isso que eu tento trazer para vocês, essa reflexão também, sobre a questão de inovação mesmo. A gente tem que pensar um pouquinho fora da caixinha para conseguir entregar o nosso serviço, o nosso produto, de maneira a conseguir satisfazer o cliente mesmo, né? Atender o cliente. Então, assim, a gente precisa parar e pensar um pouquinho fora da caixinha de como que a gente pode fazer isso. E é igual você falou, nem sempre é só os custos, porque o problema está além dos custos da empresa, da dificuldade interna da empresa, né? Hoje a gente verifica que o problema está além. Então, é algo que a gente precisa parar e pensar como que a gente pode fazer isso dentro do negócio, para a gente pensar mesmo. Natália? Oi, pode falar. Um grande gargalo nosso é a mão de obra, porque como nós estamos vivendo num país totalmente desestruturado,
com essa guerra de PT e Bolsonaro. Então, sempre que a gente está tentando formar o funcionário, acontece alguma coisa e acaba tudo que a gente ensinou e começa do zero. Então, assim, a formação, a mão de obra nossa está ficando muito deficitária, justamente por causa desse tanto de problema que tem e já tem muito tempo. Uhum. É isso mesmo, Clécia, assim, a gente tem outro ponto que a gente tem que analisar aí, que é a mão de obra mesmo, é algo que a gente enfrenta, na verdade, já tem um tempo, né? A gente conseguir ter uma mão de obra boa, conseguir ter um funcionário eficiente, eficaz, não é algo fácil, tá, sabe? E assim, é todo negócio que tem essa dificuldade, todo empresário tem essa dificuldade em conseguir ter uma mão de obra qualificada. E isso aí vem de anos, né? Desde de um colaborador que foi bem estruturado, bem qualificado. Então, para isso, a gente precisa conseguir, por exemplo, prender esse novo talento dentro da empresa. É algo que a gente tem que pensar, como que a gente faz isso? Então, vai muito além do problema, só daquela bolha ali do negócio, né? Só do negócio, a gente tem que pensar bem além, a gente tem que ver muito fora. Então, é algo que a gente pode pensar, sim, com certeza, para a gente refletir. Bom, os indicadores, que indicadores a gente vai acompanhar, né? A definição dos indicadores, elas serão utilizados para influenciar mesmo a situação dentro da empresa, né? Para a gente conseguir identificar as dificuldades que são existentes, para conseguir concretizar os resultados que são previstos. Tá? Então, para a gente conseguir acompanhar esses indicadores, a gente precisa apontar alguns aspectos que impactam na empresa ou no momento que a gente está vivenciando. Então, o empresário ele não tem muita clareza ou possui algumas dúvidas quanto ao aspecto que vão impactar no desempenho da empresa, né? Então, nesse caso, o que a gente pode fazer? A gente pode conseguir selecionar alguns indicadores gerais, né, para conseguir permitir identificar quais são esses aspectos que vão impactar no desempenho da empresa. Agora, o empresário ele tem o conhecimento, né, desses aspectos que estão impactando no seu desempenho. Então, como que a gente faz? Aí o cenário é um pouquinho diferente. A gente vai selecionar alguns indicadores específicos de modo a permitir fazer uma avaliação dos resultados, para criar algumas ações, né, para possibilitar eliminar alguns desperdícios ou até mesmo diminuir, né? Então, com isso, esses indicadores de desempenho, eles precisam ter um foco mesmo na melhoria dos resultados da empresa, né? Porque a partir disso, após a gente fazer toda uma definição desses indicadores, a gente precisa estabelecer algumas fórmulas para cada um deles. Uma frase aí para a gente refletir um pouquinho, né? O que pode ser medido, pode ser melhorado. Essa frase é do Peter Drucker. Queria que alguém complementasse ela para mim, trouxesse aplicasse ela no contexto de vocês, por favor. Eu vou falar um pouquinho do meu, então. Vou dar a questão das finanças. Eu não consigo medir os meus resultados, eu não sei o meu lucro, né? Então, com isso, fica difícil de eu fazer algum investimento mais alto na empresa. A gente sempre fica juntando um dinheiro, juntando, para ver se faz alguma melhoria. Mas eu acredito que, no meu caso, não seja falta de dinheiro, mas falta de um medidor, falta de uma boa ferramenta para que eu analise os resultados financeiros da minha empresa
para que eu possa medir, para que eu possa analisar, e daí fazer metas, fazer um bom planejamento, para conseguir melhorar as áreas da empresa que eu preciso que melhore, né? Para conseguir aumentar meu faturamento, para conseguir contratar mais pessoal, para conseguir investir em marketing, conseguir melhorar o layout da minha empresa. Então, tudo começa dessa base financeira no meu caso. Eu não consigo medir e fico com medo, insegura de fazer melhorias, o dinheiro acabar, porque eu não tenho um medidor. É isso mesmo, Paula, é isso que você falou. E acho que está bem relacionado a essa frase. Se a gente não consegue avaliar, né, o que a gente precisa medir, a gente não vai conseguir acompanhar mesmo e verificar como que a gente pode melhorar. Felipe, pode falar? Então, voltando um pouco naquele slide anterior, só para complementar minha fala nesse aqui, uma das coisas que eu vejo como dificuldade é a organização, né, da empresa. Então, às vezes a gente tem que fazer outras coisas, atendimentos, enfim, e acaba que deixa algumas partes sem fazer, né, porque a gente não tem uma condição, por exemplo, de contratar uma pessoa só para o marketing, uma pessoa só para ficar com a parte financeira, outra pessoa, enfim. Então, às vezes, uma organização melhor, ela ajuda nisso. E aí, que eu venho nesse ponto agora dessa frase. Nós temos 2 colaboradores que trabalham na recepção, e como que eu iria fazer a medição da eficiência delas, né? Que foi no outro slide lá dos sapatos, por exemplo. E aí, o que a gente criou faz umas 2 semanas, mais ou menos, foi um checklist. Então, nesse checklist, nós conseguimos medir o que as funcionárias, o que as colaboradoras estavam conseguindo entregar para a gente durante a semana. E aí, às vezes elas não conseguiam completar alguma coisa desse checklist e a partir, por exemplo, dessa semana agora, elas conseguiram completar tudo, porque elas começaram a se orientar melhor do que elas têm que fazer dentro do consultório. E isso fez, assim, a entrega delas, o serviço delas melhorarem muito. E aí até uma outra menina falou aqui, né, que a questão dos funcionários, né? E aí o que a gente combinou com elas? Conseguiu bater o checklist geral do mês, nós vamos ter um colaborador do mês e todos vão ganhar uma bonificação. Seja, isso a gente ainda está trabalhando, se vai ser uma bonificação ou em dinheiro, ou se, por exemplo, vai ser um dia de fazer as unhas ou de salão de beleza. Nós lá da empresa ainda não sabemos o que vamos fazer. Mas isso eu acredito que vai valorizar o funcionário para ele não queira sair da empresa tão facilmente. E também eu conseguir, né, por esse checklist, fazer a medição e melhorar o rendimento delas na empresa. Legal, é bem interessante, bem bacana isso. E são soluções mesmo que a gente consegue identificar, a gente consegue verificar novas oportunidades, né, de como que a gente pode fazer essa medição. Talvez é algo um pouco mais fácil, ou pode implementar uma outra coisa um pouquinho mais complicada. Então, fica aí algo para a gente pensar mesmo em como que pode trazer algumas soluções para a empresa. Gestão de desempenho empresarial. Ela está muito relacionada à soma de algumas atividades, né? A definição dos indicadores, os monitoramentos dos resultados, a análise dos resultados, né? Fazer uma comunicação desses resultados com a equipe da empresa e desenvolver algumas ações que são necessárias dentro da organização. Uma vez que a gente define esses indicadores e as metas, é hora da gente começar a etapa de monitorar, né? Então, esse processo de monitoramento inicia-se na coleta do dado mesmo. Então, geralmente, esses dados eles são coletados por uma pessoa responsável e que está diretamente relacionada ao processo
né, desses indicadores. Então, esses resultados podem ser apresentados em gráficos, em gráficos de planilha, em painéis ou até mesmo num sistema. Então, com isso, essa análise desses resultados, desses indicadores de desempenho, ela deve ser feita, assim, acompanhada periodicamente, né? Para a gente conseguir ter uma análise mais profunda e seja mensal, seja semanal, e a gente acompanhar esses resultados da empresa, né? E é sempre importante a gente fazer o acompanhamento desses resultados e comunicar a equipe para ela estar mais envolvida no processo todo, né? Então, dessa forma, a gente consegue ter aquela prática de gestão à vista. Com isso, a gente vai analisar, né, se os resultados de indicadores eles vão fornecer algumas informações que vão permitir ter uma visão melhor acerca do que deseja ser medido, né, que são fundamentais para auxiliar na tomada de decisão, né, e caso seja necessário a gente refaça o planejamento. Então, né, na análise, né, deve ser avaliados alguns resultados e com base na aplicação desses indicadores, né? Então, para isso, a gente precisa verificar quais que são a situação da empresa atual, né? Se ela está dentro do esperado, se ela está acima do esperado, e com isso a gente identifica alguns fatores que vão facilitar ou vai dificultar, e vai fazer uma redefinição da meta mesmo, ou criar um novo indicador para a gente acompanhar. Outro ponto, a gente pode verificar como está a situação, se ela está abaixo do esperado, e fazer uma análise mesmo para identificar quais são as causas, quais são os problemas desse índice abaixo. Então, com isso, a gente vai verificar que é de fundamental importância, né, que é a identificação de alguns problemas que são existentes dentro da empresa, né? Então, para isso, a gente precisa fazer algumas intervenções bem rapidamente. Seja em reuniões para fazer essa análise de resultados, né, verificar com os responsáveis pelo acompanhamento, pela essa avaliação do indicador, para conseguir obter um resultado que era obtido e não que foi só planejado, né? A gente precisa chegar a esse resultado final, né? E aí, a partir dessas informações, a gente consegue realizar algumas análises que são necessárias para que a situação como um todo ela seja esclarecida. Então, a gente precisa identificar o problema, né, verificar como que está um resultado diferente do que foi desejado, e a partir desse problema a gente verifica a causa, né, quais que são as razões que foram provocadas para que esse resultado tenha sido diferente. E aí, com isso, a gente pode implementar, não sei se vocês conhecem, a ferramenta 5 porquês. É uma ferramenta que ela vai bem simples, que ela consegue permitir formular algumas perguntas com base no porquê, para a gente conseguir identificar as causas mesmo. Por exemplo, um problema, né, que é verificar a insatisfação do cliente. E aí eu pergunto, por que o produto não chegou num prazo que foi combinado com o cliente? Ah, porque foi entregue depois, né, do que foi prometido. Não, mas por que o tempo de produção excedeu o tempo que foi estimado, né? Então, assim, por que a ordem de serviço ela não chegou nesse prazo lá para produzir o produto, né? Então, porque não, porque a equipe está sobrecarregada, mas por que isso? Que a equipe está sobrecarregada, né? Por que não... Será que é porque houve um planejamento inadequado? Então, assim, por que a gente não pode criar um planejamento bem detalhado com algumas ações, né, pré-estabelecidas? Então, com isso, a gente parte para o terceiro bloco, né, para a gente verificar quais são os indicadores que a gente vai acompanhar durante a nossa jornada do programa. Hoje, Malha, ele vai acompanhar o indicador de produtividade do trabalho, como eu falei para vocês, né? Então, assim, a gente tem diversas formas para estar fazendo esse cálculo, né? E o enfoque do programa é no valor que é gerado por pessoa ocupada. Então, a fórmula que a gente vai utilizar é a seguinte: produtividade é igual ao faturamento bruto menos o custo variável da empresa sobre o número de pessoas ocupadas dentro do negócio. Então, o que é faturamento bruto?
tá? O faturamento bruto, ele consiste, né, na soma dos valores que são obtidos pelas vendas dos produtos ou pelos serviços que a empresa tem em um determinado período. Então, esse valor, né, do faturamento bruto, ele está relacionado a valor monetário mesmo. Então, a gente vai acompanhar o faturamento bruto, o custo variável, né? Esse custo variável, eles são as despesas que vão variar de acordo com o nível de atividade de uma empresa, né? Então, esses valores, eles estão diretamente relacionados ao volume de vendas, né, de um determinado período do negócio. Então, por exemplo, a gente pode considerar como custo variável as comissões sobre as vendas, os impostos sobre as vendas, né, o custo do produto ou do serviço, por exemplo, matéria-prima, insumo, aquisição de um produto, a embalagem, a taxa do cartão de crédito, o frete, toda a logística para entrega, tudo isso entra como custo variável. Mas, por exemplo, salário, aluguel, isso já entra como custo fixo. Então, é muito importante que a gente consiga fazer um levantamento desses custos variáveis dentro do negócio, né? E esse custo variável, ele tem que ser gerado ser acompanhado quando o custo for gerado, e não na data de pagamento daquele custo. Por exemplo, a gente tem que realizar o pagamento de uma comissão referente ao mês 5. Então, a gente faz o custo variável referente ao mês 5. E não lá no mês que pagou, que foi no mês de maio, né? Que foi no mês de junho. Então, a gente acompanha o mês de maio e não no dia que foi pago em junho. Então, ao final, eu vou enviar também para vocês uma planilha, quem tiver interesse, de levantamento dos custos mesmos, custos variáveis e os custos fixos, né, de cada mês, para que vocês possam, quem não tiver ainda esse controle, possa tentar fazer um controle, porque aí lá no mês, a metade do nosso cronograma, no encontro 6, a gente vai conseguir fazer esse levantamento, né, dos custos e calcular o indicador de produtividade. Número de pessoas ocupadas, né, consiste em medir mesmo quantas pessoas que trabalham dentro da empresa por pelo menos 1 hora por semana, né, sejam pessoas que são remuneradas ou não. Então, o que inclui em número em pessoas ocupadas dentro do negócio? Inclui sócios e os proprietários, familiares que estejam ocupados dentro da empresa, pessoas com férias, pessoas que estejam de licença de até 15 dias. Porém, se a pessoa esteja de licença, por exemplo, remunerada por mais de 15 dias, isso não está incluso ao número de pessoas ocupadas, né? Então, são esses 3 indicadores que a gente vai estar fazendo o acompanhamento, tá? E é bem importante ressaltar, então, que a produtividade do trabalho, ela é um indicador que ela precisa ser utilizado para conseguir verificar os resultados da empresa, tá? Então, a gente conseguir isso a partir da divisão do faturamento menos o custo, dividido pelo número de pessoas que trabalham na empresa, tá? Por exemplo, eu vou tentar exemplificar para vocês bem rapidamente. Eu tenho um faturamento de uma empresa que está hoje em R$500 mil, né? E os custos e as despesas variáveis totalizam em 100 mil. E eu tenho um número de pessoas ocupadas em 25 profissionais na empresa hoje. Então, qual que vai ser o indicador de produtividade dela? Vai ser em R$16 mil por pessoas que atuam na empresa, né? Então, é bem importante que a gente consiga fazer esse acompanhamento, de modo que lá na frente a gente possa conseguir ter uma melhor lucratividade, seja reduzindo algum custo, seja elevando as vendas, a gente vai conseguir ter uma análise mais detalhada. Então, como tarefa de casa para vocês, fazer mesmo esse acompanhamento desses indicadores, tá? Alguém tem alguma dúvida, quer pontuar alguma coisa, acrescentar, sinta-se à vontade.
Natália, posso... Oi. Pode? Opa, tá ouvindo. É o seguinte, eu tenho um pouco de dificuldade nessa questão aí por conta do seguinte. Quando se fala de custo fixo e custo variável, entra nessa questão de aluguel, IPTU, água, energia e tal, né? Só que, para mim, quando eu tenho alguma obra acontecendo que a gente está gerenciando, existem essas mesmas despesas para a obra, que eu não sei se eu devo considerar isso como custo fixo também de escritório, entendeu? Seria o caso de eu dividir essas mesmas formas de enxergar como, tanto na parte administrativa quanto na operacional, dividir em duas coisas? Então, Aristóteles, eu acredito que sim, tá? Mas vou deixar para a gente pensar isso mais especificamente no encontro 3 mesmo. A gente senta, faz uma análise bem detalhada, mas eu acredito que a sua ideia de dividir também custo fixo e variável para a parte operacional é relevante, sim, com certeza. E aí fica como uma atividade para a gente lá no encontro 3, para a gente conseguir analisar melhor, discutir melhor, especificamente, tá bom? Perfeito, tá ótimo. Então, pessoal, Oi, pode falar. Natália, você está me ouvindo? Tô sim, pode falar. Bom dia para todo mundo. Bom dia. E então, Natália, eu tava pensando da seguinte forma em relação à questão do indicador de produtividade, porque eu vejo que é uma situação que eu enfrento lá, como no meu caso é serviço, lá no escritório, e que outras pessoas podem estar enfrentando também, a questão da produtividade, só que por pessoa, né? Eu vi aí que parece que com aquela fórmula a gente consegue analisar a produtividade, uma média por pessoa, né? Que tá sendo produtiva dentro da empresa. Mas aí eu queria uma forma, se a gente conseguisse mensurar a produtividade daquela pessoa específica, porque eu vejo que em determinados momentos há pessoas que são mais produtivas, há pessoas que são menos produtivas, óbvio, né? Isso vai acontecer. Uma forma da gente conseguir mensurar isso, né? Eu tenho a produtividade do João e eu tenho a produtividade da Maria, né? Para a gente conseguir, a partir daí, também conseguir fazer essa análise, uma análise mais pessoal daquela pessoa. Por que aquela pessoa não está sendo tão produtiva? Né? O que a empresa pode fazer, pode ter participação nisso para tentar aumentar o nível de produtividade daquela pessoa específica, né? Por que uma está se destacando mais do que a outra? Eu acho que isso seria bem interessante também. Sim, com certeza, Gabriel. Eu acho que a gente pode pensar nisso, sim, como que a gente pode fazer essa avaliação, tá? E trazer para dentro do contexto de cada empresa, com certeza, tá bom? Então, pessoal, no mais seria isso. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Eu vou estar encaminhando para vocês por e-mail todos os slides, a palestra de hoje, os vídeos, a planilha. E eu peço para vocês 2 tarefas. Não se esqueçam de dar o aceite, tá bom? Na reunião de hoje, por favor. E também acompanhar os indicadores de vocês. No mais, eu agradeço muito a atenção de todos que puderam participar. Muito obrigada. Tchau, pessoal. Obrigada, Natália. Tchau, muito obrigado. Tchau, gente. Tchau, obrigada. Obrigada, tchau. Obrigada.